privilégio é o nosso de nós estudarmos a respeito da igreja peregrina. I invite you to open your Bibles to 1 Corinthians chapter 12. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 12. And this morning our topic is Pilgrim Fellowship. Nesta manhã, o nosso tópico é a comunhão peregrina. This is a large chapter, but I want us to just read a few verses at a time. O capítulo é grande, extenso, mas eu quero ler apenas alguns versículos. So to introduce, let's read verses 11 through 13 of 1 Corinthians 12. Então vamos ler os versículos 11 a 13 de 1 Coríntios 12. Eu não estou me ouvindo. Poderia aumentar um pouquinho o volume? Ok. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. One of the prominent Christians in the early years of Christianity was a man by the name of Tertullian. Um dos homens proeminentes do cristianismo em seus primórdios foi um homem chamado Tertuliano. Tertullian was a Christian who lived in Carthage around the year 200. Ele viveu em Cartago perto do ano 200 da nossa era. It was about the time the Roman Empire was at its peak. E foi na época que o Império Romano estava em seu auge. Many Romans regarded Christianity as a foolish, weird cult. Muitos romanos olhavam para o cristianismo como algo tolo, maluco, uma seita. A foolish religion that worshipped a crucified criminal. Uma religião que adorava um criminoso crucificado. They spread rumors that Christians were cannibals. Eles espalharam rumores que os cristãos eram canibais. Christians were frequently the scapegoat for whatever was afflicting the Roman Empire. Os cristãos frequentemente eram o bode expiatório para qualquer coisa que tivesse afligindo o Império Romano. But there was one thing that gripped the Roman hearts about Christianity. Mas havia uma coisa que chamava muito a atenção dos romanos com relação ao cristianismo. And Tertullian wrote about that in one of his books. E Tertuliano escreveu a respeito disso em um dos seus livros. In this book, he gives the distinguishing marks of Christianity and their peculiarities. E nesse livro ele fornece as marcas distintivas do cristianismo, as suas particularidades. After describing briefly how they worship and how they administer themselves, he then goes on to say this. Depois de ter descrito brevemente como é que eles cultuavam, como é que eles se conduziam, ele diz o seguinte: It is mainly the deeds of a love so noble that lead many to put a brand upon us. É basicamente o fluir de um amor que é tão nobre que leva as pessoas a nos rotularem. Behold, they say, how they love one another. Eles dizem, eis que eles amam uns aos outros. How they are ready even to die for one another. Estão até mesmo dispostos a morrer uns pelos outros. Here was a watching Roman world looking on. Havia ali um império romano que estava de olho neles. And the observation they made about the church was, behold how they love one another. E a observação que eles faziam acerca da igreja é, eis que eles amam uns aos outros. The early church understood they were a pilgrim church. A igreja em seus primórdios entendia que ela era uma igreja peregrina. The way they loved each other stood in contrast to the surrounding culture. A forma que eles amavam uns aos outros contrastavam com a cultura que estava à sua volta. In other words, the church was different in its fellowship. Em outras palavras, a igreja era diferente do mundo na sua comunhão. What comes into your mind when you hear the word fellowship? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra comunhão? Fellowship is a word that has come to mean in the minds of modern Christians something rather different to what the Bible means.
A comunhão é um conceito que veio a significar na mente do crente algo diferente do que a Bíblia quer dizer por esse termo. For many Christians, fellowship is just a kind of friendliness. Para muitos cristãos, a comunhão é apenas um tipo de amizade. Perhaps a congeniality, a sociableness that we share after a service for a few minutes. Uma congenialidade, uma sociabilidade que a gente partilha depois que acabou o culto. For many Christians, fellowship equals niceness. Para muitos crentes, a comunhão significa ser bonzinho, Being polite, friendly, cheerful, a get-along kind of person. ser educado, amigável, alegre, se dar bem com as demais pessoas. But what we see in this passage in 1 Corinthians 12, that Christian fellowship is something very different to mere partnership. Mas nós vemos aqui em 1 Coríntios 12 que comunhão é algo diferente do que simples parceria. Paul's going to show us it is something bigger than mere polite acquaintance or amenable cooperation. Paulo vai nos mostrar que é mais do que um conhecimento polido, do que uma cooperação amigável. And Paul's writing here is going to give us the two fundamentals of Christian fellowship. E o escrito de Paulo aqui vai nos dar as duas bases fundamentais da comunhão cristã. And once again, we're going to compare it to the world's fellowship, especially in the internet age. E novamente nós vamos fazer isso por meio de comparação, comparando a comunhão da igreja com a comunhão do mundo, especialmente nessa era de internet. So let's look at the first principle. Então vamos olhar para o primeiro princípio. Pilgrim fellowship is sharing Christ's life, not hoarding our own life. A comunhão peregrina é partilhar a vida de Cristo, não divulgar, fazer propaganda da nossa vida. Let's read verse 13 again. Vamos ler novamente o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. In this passage, Paul is setting up the discussion of spiritual gifts. Nessa passagem, Paulo está elaborando o tópico de dons espirituais. He wants to challenge a selfish, egotistical approach to the gifts. Ele quer desafiar aquela abordagem egoísta para com os dons. He wants to teach a sacrificial, other-centered approach. Ele quer nos ensinar uma abordagem centrada nos outros, que é altruísta. And to do so, he invokes the image of the human body, which is one but many. E para fazer isso, ele invoca essa imagem de corpo que, enquanto sendo um, ao mesmo tempo é muitos. It is one living unit, but made up of differing parts. É uma unidade viva, mas composta de várias partes. Now, this is what is implicit in the image of a body. Isso é o que há de implícito com essa ilustração do corpo. All the parts of the body share the same life. Todas as partes do corpo partilham da mesma vida. If the body is dead, all the parts are dead. Se o corpo estiver morto, todas as partes estarão mortas. The individual parts have no life of their own, As partes individuais não têm vida em si mesmas. nor does the body have a life independent of the various parts. E nem o corpo tem uma vida independentemente de todas as partes. The life is shared. A vida é partilhada. Every body part is fed and shares the same life-giving blood controlled by the head. Toda parte do corpo é alimentada, partilha do mesmo sangue que doa a vida, por assim dizer, e tudo controlado pela cabeça. So what is it that Christians share? Então, o que os crentes partilham? We share the very life of Christ. Nós partilhamos da vida de Cristo. Consider for a moment 1 John chapter 1 verses 2 through 3. 1 John chapter 1. Vamos ver o que diz 1 João, capítulo 2, versículos 1 João 1, versículos 2 e 3. 1 João 1, 2 e 3. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. The life there is Jesus Christ himself. A vida no texto aqui é o próprio Senhor Jesus. And through the indwelling of the Spirit, we share the life of Christ. E com o habitar do Espírito nós partilhamos essa vida. And extending this image of the body, Paul often refers to Christ as the head of the body. E ao estender essa imagem do corpo, Paulo frequentemente se refere a Cristo como o cabeça do corpo, Because that's where the life is sourced. porque é ali que se encontra a vida. If you decapitate a person, the body dies. Se você decapita uma pessoa, o corpo morre. So Christ as the head of the body is the source of our shared life. Então Jesus como cabeça do corpo é a fonte de vida. In Colossians 3 verse 4 we read that he is our life. Em Colossenses 3:4 nós lemos que ele é a nossa vida. And the same life is in every true believer. E a mesma vida se encontra em cada crente verdadeiro. Every branch experiences the life-giving sap from the vine. Todo ramo experimenta aquela essência de vida que vem da videira. See, once we're born again, we're brought into the body of Christ. Uma vez que nós nascemos de novo, nós somos trazidos para dentro do corpo de Cristo. God saves us as individuals, but he saves us individually to be part of a group. Deus nos salva como indivíduos, mas Ele nos salva individualmente para pertencermos a um grupo. And not some vague generalized group nowhere in particular, E não é um grupo assim generalizado que você é etéreo, que você não enxerga. he saves you to be part of particular local churches. Ele nos salva para que nós façamos parte de uma igreja local. The Bible describes believers as having an organic unity. A Bíblia descreve os cristãos como contendo uma unidade orgânica. We are members of Christ's body. Nós somos membros do corpo de Cristo. We are branches of the vine. Nós somos ramos da videira. We are brothers and sisters of God's family. Somos irmãos e irmãs da família de Deus. My friends, compare that to anything else that people can share. Queridos, comparem isso com qualquer coisa que as pessoas possam partilhar. And Christianity is the highest possible kind of sharing. O cristianismo é o partilhar mais tremendo que pode haver. It's the deepest kind of community. É a comunidade mais profunda que pode haver. The word fellowship is not really just a religious word, so to speak. A palavra comunhão não é, por assim dizer, uma palavra estritamente cristã. I mean, soccer fans have fellowship in soccer. Fãs de futebol, torcedores, têm comunhão no futebol. Astronomers have fellowship in stargazing. Os astrônomos têm comunhão no olhar para as estrelas. Bird watchers have fellowship in watching birds. Aqueles que gostam de ver pássaros têm comunhão no ver pássaros. Party supporters have fellowship in their politics. Aqueles que são fanáticos por partidos políticos têm comunhão no partido. We could name countless activities or things or causes that cause people to find fellowship together. Nós poderíamos citar coisas e mais coisas que levariam pessoas a ter comunhão por causa daquilo. But the people of God are unique in that what we share is not just an idea. Mas o povo de Deus é único no fato de que o que nós partilhamos não é uma mera ideia, um conceito. We don't merely share a cause or an idea or a place. Nós não partilhamos meramente de uma causa, de uma coisa, de um lugar. We have a mutual indwelling. Nós temos um habitar interior em comum. We are in him and he is in us. Nós estamos nele e ele está em nós. We share a person, a living person, Nós partilhamos de uma pessoa viva, who is in fact the creator of the universe. que aliás é o criador do universo. And so Christian fellowship is a mutual sharing. Então, a comunhão cristã é um partilhar mútuo. I believe the reason why the early church in Acts 2 was willing to share everything with each other
Eu creio que o motivo pelo qual a igreja lá de Atos 2 estava disposta a partilhar tudo uns com os outros is because they were deeply aware that they already all shared the same person. é porque eles estavam profundamente cônscios de que eles já partilhavam da mesma pessoa. As we read in verse 13, they were already all indwelt by the same Spirit. Como nós lemos no versículo 13, eles eram habitados pelo mesmo Espírito. When you share the deepest reality, it's easier to share time and food and material goods. Quando você partilha das realidades mais profundas, é muito fácil você partilhar de comida, de tempo, de coisas materiais. So Christian fellowship is first and foremost a mutual sharing of Christ's life. Então, a comunhão cristã é primeiro e primordialmente um partilhar mútuo de Cristo. Christian fellowship is not firstly something we do, it is firstly something we have. A comunhão cristã não é, em primeiro lugar, algo que fazemos, é algo que possuímos. And then, since we have it, we flesh it out. Então, uma vez que nós temos, nós demonstramos. So how do we do that? Como é que nós fazemos isso? Let me use some terminology from evangelism. Eu quero usar aqui uma terminologia do evangelismo. Sometimes we speak about sharing Christ with unbelievers. Às vezes nós falamos de partilhar a Cristo com incrédulos. But I think we can rightly speak of Christians sharing Christ with one another. Mas eu creio que nós podemos falar de forma correta que cristãos partilham Cristo uns com os outros. Since we share the life of Christ, Já que partilhamos da vida de Cristo, we're supposed to share Christ with one another. nós devemos partilhar a Cristo uns com os outros. We can do that in at least two ways. E nós podemos fazer isso de pelo menos duas formas. First, whenever we do the one another commands of the New Testament. Quando nós praticamos aqueles mandamentos do uns aos outros, If you've ever done a study of the New Testament on this, se você já fez um estudo do Novo Testamento nesse tópico, you will know there are over 27 one another commands. você vai ter descoberto que existem 27 mandamentos uns aos outros. And every time we do those, we are acting in a Christ-like way to one another. E sempre que nós praticamos um desses mandamentos, nós estamos agindo numa forma que imita Cristo. And every time we do that, we show another believer a fleshed out version of Jesus Christ. E sempre que nós fazemos isso com outro cristão, nós estamos demonstrando vividamente o que é a pessoa de Cristo. The many one another commands in the New Testament are various ways of fulfilling the new commandment. Então, esses mandamentos uns aos outros, esses diversos mandamentos, são uma forma de nós cumprirmos o mandamento amai-vos uns aos outros. We remember what that says. Nós lembramos do que isso diz. A new commandment I give unto you, Eu lhes dou um novo mandamento, that you love one another as I've loved you. que ameis uns aos outros como eu vos amei. Whenever we do the one another commands, Sempre que nós praticamos esses mandamentos uns aos outros, we are sharing Christ with one another. nós estamos partilhando Cristo uns com os outros. We are manifesting the life we already share. Nós estamos manifestando a vida da qual partilhamos. But consider something that many of these one another commands imply. Mas considere alguma coisa que esses mandamentos uns aos outros implicam. Firstly, they imply we are not going to be strangers to one another. Primeiramente, eles implicam em que nós não seremos estranhos um para o outro. We have to be in one another's lives. Nós teremos que estar na vida um do outro. Second, they imply that sharing Christ will often be difficult. E em segundo lugar, eles implicam no fato de que partilhar a Cristo pode ser uma coisa difícil. We will have to work hard to maintain unity Nós vamos ter que dar duro para manter a união and forgive and be patient, e para perdoar e para sermos pacientes. because dwelling with other believers is difficult. Porque conviver com outros cristãos é difícil. It's the mark of an immature Christian É marca de um crente imaturo that when he doesn't find Christian fellowship as he likes, he withdraws entirely. que quando ele não encontra a comunhão cristã como ele gostaria de ter, ele se retrai. He expects it to be heavenly here on earth. Ele espera que seja céu aqui na terra. And when it is broken or flawed or difficult,
E he quando- withdraws. E quando tudo está partido, imperfeito, difícil, ele se retrai. The mature believer understands that fellowship at his church O crente maduro entende que a comunhão na sua igreja is what it is because of hundreds of choices made by many people. é o que é por causa das centenas de escolhas feitas por centenas de pessoas. And he does his best to make the right, obedient choices. E ele dá o melhor de si para fazer as melhores escolhas, as mais obedientes. He may not like the fellowship as it is, he sees its flaws, but he works to share Christ with the body. Ele pode até não gostar de como a comunhão na realidade existe, as suas dificuldades, mas ele dá duro para partilhar Cristo e para servir o corpo da melhor forma que ele puder. Fellowship is sharing Christ's life with one another. Então, a comunhão é partilhar a Cristo uns com os outros. There's a second way that believers can reveal more of Christ to one another. Há uma segunda forma que os cristãos podem revelar a Cristo uns aos outros. Usually in the local church we have a great diversity of people. Normalmente, numa igreja local, nós temos grande diversidade de pessoas. There's a spread of ages and ethnicities and interests and vocations. Nós somos uma gama de faixas etárias, de linguagens, de etnicidade, de vocação, interesses. And when we meet, we get to tell each other what we are discovering about being Christ-like in our situation. E quando nós nos encontramos, nós descrevemos uns para os outros o que é ser semelhante a Cristo na situação de vida que estamos enfrentando. I used to think that Christian conversation should never be about small things like jobs and sports and hobbies. Eu costumava pensar que a conversa do cristão jamais deveria ser sobre coisas assim supérfluas como esportes, como o que eu gosto, como o que eu faço no meu emprego. But I realized that I was splitting off the human life from the spiritual life. Mas aí eu descobri que eu estava separando a vida humana, o que a gente chama de secular, da vida espiritual. It is entirely natural for Christians to talk about their jobs, their hobbies, their interests with one another. É muito natural o cristão querer expressar o que é a sua vida em termos do seu trabalho, da sua vocação, dos seus desafios. But what should distinguish Pilgrim Fellowship from the world's Mas o que deveria distinguir a comunhão peregrina da comunhão do mundo is, as someone put it, Christian small talk should lead to bigger talk. é, como alguém já disse, é que com aqueles assuntos de menor importância, eles devem conduzir a assuntos de maior importância. We should find out from one another what it is to be like Christ as a doctor or a lawyer. Nós deveríamos descobrir uns dos outros o que é ser como Cristo, como médico, como advogado, Or as a driver, a programmer, a housewife, a mother. como um motorista, uma dona de casa, como mãe. And very often Christians of similar age or job or interest will naturally be drawn together in the local church. E é muito comum que cristãos da mesma faixa etária, com as mesmas realidades de vida, se ajuntem na igreja. They'll compare notes about what is it like to be consistently Christ-like in your calling. Eles vão trocar figurinhas do que é ser cristão naquele chamamento de vida que você tem naquele momento. They consider how have you battled idolatry in this area. E eles vão considerar, por exemplo, como é que você tem lutado contra a idolatria nesta área específica. How are you different from your unbelieving colleagues as you approach this? Como é que você é diferente dos seus colegas não cristãos quando você trata desse assunto? How has this opened up ministry opportunities for you? Como é que isso tem aberto oportunidades de ministrar para você? This kind of thing is not a clique Isso aqui não é errado, as long as it doesn't deliberately exclude others. enquanto não deliberadamente exclui os demais. And this becomes one of the ways we share Christ with one another. E isso se torna uma das maneiras de nós partilharmos a Cristo com os outros. Pilgrim fellowship is shared Christ's life. A comunhão
peregrina é partilhar uma vida partilhada. There's openness, vulnerability, and invitation to know and be known. Existe a abertura, transparência, vulnerabilidade, um convite para conhecer e ser conhecido. But in the world, we see a very different trend. Mas no mundo nós vemos uma tendência muito diferente dessa. We've come to a place in the world where technology is bringing about the very opposite of shared life. Nós chegamos a um ponto no nosso mundo que a tecnologia está nos trazendo ao exato oposto de uma vida partilhada. The internet and its applications are producing a kind of hyper-privatization. A internet e seus aplicativos está nos levando para um tipo de hiperprivatização. Now, some privacy is a normal and healthy feature of life. Um pouco de privacidade é uma faceta sadia até para a nossa vida. If you're a responsible member of a community, privacy is normal and healthy. Se você é um membro responsável de uma comunidade, a privacidade é normal, ela é um fato saudável da vida, digamos. But in the last 10 years, it has escalated to where we are relentlessly assaulted with a hyper-privatization. Mas nos últimos 10 anos isso tem escalado para uma realidade implacavelmente que nos assalta nesse sentido. A kind of self-created secrecy, which is the opposite of shared life. A privatização atingiu um sigilo autocriado tão grande que nós estamos vivendo o oposto de uma vida partilhada. Using technology, I get to hoard my own life, make it my own. Quando eu uso a internet, eu tranco a minha vida, eu faço que a vida seja o que eu quero que ela seja. We use the internet in this way to create our own unreal worlds. Nós usamos a internet dessa forma para criar o nosso próprio mundinho. We create an unreal image of ourselves and project it into the internet. Nós criamos uma imagem irreal de nós mesmos e nós a projetamos na internet. It's not true belonging. Isso não é um pertencer real um ao outro. It's not true relationships or true mutuality. Isso não é mutualidade real, não são relacionamentos reais. And so it's not true community. Então não é uma verdadeira comunidade, um viver em comunhão. But it gives the appearance of it. Mas ele tem a aparência dessas coisas. And it meets just enough of a selfish need for social contact. E ele preenche uma necessidade mínima de um contato social. So as to become very popular without being very edifying. Então isso se tornou muito popular sem ser uma coisa edificante. Back in the 1980s, Neil Postman wrote a book on television. Na década de 80, Neil Postman escreveu um livro sobre a televisão. And in that book he described how our culture was changing from a thinking, reasoning culture. E nesse livro ele descreveu como é que a nossa cultura estava mudando de uma comunidade que pensava, que arrazoava, into a non-thinking culture of zombies who just watch TV all the time. Que debatia as coisas, para uma comunidade que não pensa, uma espécie de comunidade de zumbis que só querem entretenimento. But you know, the thing about TV is at least we all sat down to watch it together. Mas o que existe de bom na televisão é que pelo menos nós nos sentamos juntos para assistir televisão. I mean, it might have been pretty poor community, but at least we were in the same room looking at the same thing. A comunhão talvez não tenha sido muito grande, mas pelo menos nós estávamos na mesma sala assistindo a mesma coisa. Maybe just fighting over the remote. Quem sabe brigando pelo controle remoto. But now with cell phones and laptops and tablets, mas agora com os smartphones, com os notebooks, os tablets, we don't even need to share the same screen. Nós não precisamos nem sequer partilhar a mesma tela, or the same room, ou a mesma sala. At any time and place you can create your own world of entertainment and influences. Em qualquer lugar do mundo você pode criar o seu próprio mundo de entretenimento e de influências. Free from the scrutiny or involvement of anyone else. Livre do escrutínio, do envolvimento com quem quer que seja. You select what you want to watch, what you want to listen to, what you want to experience. Você seleciona o que você quer ver, o que você quer ouvir, o que você quer experimentar. And it's entirely private. E é inteiramente privado.
Before, you at least had to be sneaky about what you watched on TV because of who might walk into the room. Antes você tinha que ser muito cuidadoso com o que você assistia, porque de repente alguém podia entrar na sala em que você estava assistindo. But that's not a concern anymore. Mas hoje isso não é uma preocupação mais. You can pollute yourself, destroy yourself, defile yourself without anyone ever seeing or knowing. Você pode se autopoluir, se autodestruir, se autocorromper, sem que ninguém veja ou saiba. This is hyper privacy. Isso é a hiperprivacidade. So the age of broadcasting, when media executives chose what to put on TV or radio for us, A idade da transmissão radiofônica ou televisiva, onde executivos de mídia escolhiam o que nós iríamos ouvir ou ver, that age is mostly over. essa era já passou, já está Because no fim. now with the touch of a button, I choose my music, my movies, my apps. Porque hoje, com o simples tocar de um botão, eu escolho as minhas músicas, as minhas imagens, os meus aplicativos. But that's not always a bad thing. E isso necessariamente não é sempre uma coisa ruim, We do get to filter out a lot of rubbish. porque com isso nós conseguimos filtrar muito lixo. But done without Christian discernment, it can be dangerous. Mas feito sem um discernimento cristão, uma consciência cristã, isso pode ser muito perigoso. Because think of the attitude it can create in us. Pense na atitude que isso gera em nós. I get to shape a world entirely around my tastes. Eu consigo moldar um mundo ao redor dos meus gostos, I shape it around my expectations, my likes. ao redor das minhas expectativas, ao redor daquilo que eu gosto. I don't have to tolerate what I don't like. Eu não tenho que tolerar o que eu não gosto. If I don't like something, I delete it. Se eu não gosto de uma coisa, eu deleto. I unsubscribe, I close the window, I click out. Eu caio fora, eu fecho a janela, eu aperto o botão e saio. If I don't like the music, I stop it. Se eu não gosto da música, eu a paro. If I don't like the preacher, I mute him. Se eu não gosto do pregador, eu coloco no silencioso. And if I don't like you, I unfriend you. E se eu não gosto de você, eu bloqueio você. You see, I hoard my own life. Eu tomo conta da minha própria vida. I share only what I want to. Eu só partilho o que eu quero. Now think about this. Pense nisso. If this is in the minds of the broader culture, Se isso está na mente da cultura em geral, what kind of attitude is going to be in the mind when we come to church? que tipo de atitude vai estar presente quando nós chegamos na igreja? A real church made up of real people with real flaws. Uma igreja real composta de pessoas reais e composta de imperfeições reais. See, I've been constructing a world where I choose the best preachers to listen to, E porque eu estou construindo um mundo, pense bem, onde eu escolho os melhores pregadores que eu posso ouvir and the best music to listen to. e a melhor música que eu posso ouvir. I friend the people I want to friend. Eu me aproximo de pessoas que eu quero me aproximar. And now I must go to this rather average church E agora eu tenho que ir para uma igreja, digamos assim, mediana, with rather average people com gente mediana and a rather average preacher. e com um pregador mediano. I've become so personally stylized Eu me torno tão autoestilizado, and so isolated tão isolado, that I will have a problem with real people. que eu acabo tendo problema com gente real. I'm going to become quickly impatient and intolerant. Eu vou me tornar intolerante, impaciente com muita rapidez. What do I need all the pain and trouble of tolerating people for? Por que eu preciso passar por esse desgosto de tolerar gente assim? Of learning patience and meekness and forgiveness and forbearance. E aprender mansidão, aprender perdão, aprender paciência, A godly use of the tongue and conflict resolution. o conflito, a resolução de conflito, o uso certo da língua. What do I need to do that when I can have my digital world where I get who I want and what I want when I want? E quando eu posso ter o meu mundo digital, onde eu posso ter o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu prefiro. You see, we pastors need to be very aware that this is shaping people around us. Nós, pastores, precisamos ter muita consciência de que isso está moldando as pessoas ao nosso redor. When this is how you live your life,
quando é assim que você vive a sua vida, you're going to have very little patience with genuine community. você vai ter muita pouca paciência com uma comunidade real. Because my digital pseudo community is so much more convenient. Porque a minha comunidade, a minha pseudo-comunidade digital é tão mais conveniente para mim. It's so personalized around me. Ela é tão personalizada ao redor das minhas preferências. I can tell myself that I'm connected. Eu posso dizer para mim mesmo que eu estou conectado. I have 615 friends, Eu tenho 615 amigos, but I don't have community mas eu não tenho comunidade, because there's no mutuality. porque não há mutualidade. It's hyper privatization. É uma hiperprivatização. And it teaches a deep childishness and immaturity regarding real relationships and real community. E ela acaba me ensinando uma profunda criancice e imaturidade com relação aos relacionamentos reais, com relação à comunidade real. I'm not preaching against screens Eu não estou pregando aqui contra as telinhas, não. or even against social media. Ou mesmo contra os meios sociais, I a recognize- mídia social. I recognize there's lawful ways we can use these things. Eu reconheço que há formas corretas de que possamos usar, fazer uso desses meios. We can use these things to extend and supplement a real relationship. Nós podemos usar esses meios para complementar um relacionamento real. But we have to be aware of how these things are not creating shared life. Mas nós precisamos estar conscientes de como essas coisas não estão ajudando a criar uma vida partilhada. In some ways, they are creating a very worldly, self-centered life. Em muitas formas, esses meios estão criando ou encorajando uma vida mundana, uma vida centrada em nós mesmos. Christianity is a personal relationship, O cristianismo é um relacionamento pessoal, but it's not a private religion. mas não é uma religião privada. See, sin wants you alone. O pecado é que quer você sozinho. Sin wants you in private. O pecado é que quer você em privado. But sanctification wants to force you into the open, into the body. Mas santificação quer forçar você a essa vida de corpo, For accountability, for openness, for shared life. para que haja prestação de contas, para que haja transparência, para que haja vida partilhada. So first, Pilgrim Fellowship is sharing Christ's life. Então, primeiramente, a comunhão peregrina é partilhar a vida de Cristo. Let's look at the second fundamental of Pilgrim Fellowship. Mas vamos olhar para a segunda coisa fundamental acerca da comunhão peregrina. And let's read in 1 Corinthians 12, verses 14 through 21. Então vamos ver em 1 Coríntios 12, os versículos 14 a 21. 1 Coríntios 12, 14 a 21. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 24? Oh, that's fine. Up to Ok. there.
The second principle is pilgrim fellowship is mutual interdependence, not personal autonomy. O segundo assunto é que a comunhão peregrina é interdependência mútua, não autonomia pessoal. Here in 1 Corinthians 12, the image of the body not only teaches us we share the life of Christ, it teaches Christian fellowship is mutual interdependence. Esse texto de 1 Coríntios 12, ele não nos ensina apenas que nós partilhamos a vida de Cristo, ele ensina que a comunhão cristã é interdependência mútua. And this image of the body is so easy to understand, it hardly needs comment. E essa descrição do corpo é tão fácil de entender que praticamente não precisa ser comentada. Each part of the body belongs to the body, it's not a body on its own. Cada parte do corpo pertence ao corpo, não é um corpo em si mesma. Therefore, the body needs each part, and the part needs the body. Então, cada parte do corpo precisa do resto do corpo, cada parte precisa do corpo como um todo. Everyone is needed, and everyone needs everyone else. Todos são necessários e todos precisam uns dos outros. Pilgrim fellowship is this idea of mutual interdependence. Então, a comunhão peregrina, ela é o conceito dessa interdependência mútua. Think about that term, mutual interdependence. Pense nesse termo que pode parecer até redundância, interdependência mútua. Clearly, the idea is one of belonging. A ideia aqui é de pertencer. We're not simply related to one another, we are connected to one another. Nós não estamos simplesmente relacionados uns com os outros, nós estamos conectados uns com os outros. And with that go two things. E com isso surgem duas coisas. A sense of need for the body, Um senso de necessidade pelo corpo and a sense of responsibility towards the body. e um senso de responsabilidade pelo corpo. I need the body, so I open my life to them. Eu preciso do corpo, então eu escancaro a minha vida para eles. I'm to be vulnerable and accountable and teachable. I must look for ministry. Eu tenho que ser uma pessoa vulnerável, eu tenho que prestar contas, eu tenho que ser ensinável, eu procuro ministério. And then the body needs me, so I make myself available to the body. Então o corpo também precisa de mim, então eu me torno disponível ao corpo. I look for needs, I look for ministry. Eu procuro necessidades no corpo, eu procuro um ministério que precisa ser executado no corpo. And that's true for the pastor and the members. Isso é verdadeiro tanto para o pastor como para os membros da igreja. A local church needs the pastor's ministry of teaching and shepherding. Uma igreja local precisa do ministério do pastor de ensinar, de pastorear, de apacentar. But the pastor needs the church's ministry to him. Mas o pastor também precisa do ministrar da igreja a ele. He is not a body on his own. Ele não é um corpo em si mesmo. He is a part. Ele é uma parte do corpo. And without his particular local church's ministry to him, E sem o ministério da igreja a ele, his spiritual life will suffer. a vida espiritual dele terá problemas. Just as if he refuses to minister to the body, its spiritual life will suffer. Assim como se ele se recusar a ministrar ao corpo, a vida espiritual desse corpo também sofrerá. And what that means for all of us E o que isso significa para nós todos is that we each need our church's ministry, not just the pastor's ministry, é que todos nós precisamos do ministério da igreja como um todo, não apenas do ministério do pastor, and your local church needs your ministry. e a sua igreja local, portanto, precisa do seu ministério. And the way God has set this up E a forma que Deus elaborou isso is through what the Bible calls grace gifts é or o, spiritual é o gifts. que a Bíblia chama de dons da graça ou dons espirituais. God equips every believer with an enablement to meet needs in the body of Christ. Deus equipa cada crente com uma capacitação para ir de encontro às necessidades do corpo de Cristo. And that enablement may be related to natural abilities you have, E essa capacitação pode estar relacionada com habilidades naturais que você possua, or it may be completely different. ou pode ser uma coisa completamente diferente.
But the enablement is never for personal use. Mas essa capacitação nunca foi dada para uso pessoal. It is given to bless and strengthen and edify the church. Ela foi dada para abençoar, para edificar a igreja. Now, we don't come to discover our gift by doing some kind of spiritual gift questionnaire. Nós não descobrimos o nosso dom espiritual simplesmente preenchendo um questionário. Instead, you and I grow by having what I call a deliberate otherness. Nós crescemos em lugar disso, tendo aquilo que eu costumo chamar de uma deliberada intromissão, entre aspas, na vida dos outros. Being intentionally outward focused, intentionally focused on others in the body and what their needs might be. Sendo intencionalmente focados para o lado de fora, intencionalmente focados para os outros no corpo e as necessidades que as pessoas possam ter. As Paul says in Philippians 2:4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. É como Paulo diz lá em Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. We ask, how can I be a blessing? Nós estamos sempre perguntando como é que eu posso ser uma bênção? How can I meet a need in this body? Como é que eu posso ir de encontro a uma necessidade desse corpo? Again, it's mutual interdependence. Novamente, interdependência mútua. This is really important for our spiritual growth. Isso aqui é muito importante para o nosso crescimento espiritual. A sense of ongoing responsibility pushes us. Um senso de uma responsabilidade que não termina nos impulsiona. It tells us that I am needed and I am in need. Porque ela diz para mim que eu sou necessário e eu tenho necessidades. It disciplines us and helps us forward in our relationship with Christ. Isso nos disciplina, nos impulsiona para frente no nosso relacionamento com Cristo. For me personally, the need to preach every week Para mim, pessoalmente, a necessidade de pregar semanalmente, and the accountability and scrutiny it puts me under is good for my soul. então a prestação de contas, o escrutínio debaixo do qual eu preciso viver, isso é muito saudável para mim. It challenges every fleshly impulse in me for secrecy and withdrawal and hiding. Porque ele está o tempo todo, essas coisas estão o tempo todo desafiando qualquer impulso carnal que eu possa ter por algo secreto, por me esconder, por estar sozinho num canto. Does the world practice mutual interdependence? Será que o mundo pratica a interdependência mútua? Right now, the world values being autonomous and anonymous. Hoje, o mundo valoriza o ser autônomo, o ser anônimo. Because like we saw when we studied worship, at the heart of worldliness is self. Porque assim como nós estudamos com relação ao cultuar ontem, o centro do mundanismo é o eu. And that's true of fellowship as well. E isso também vale para a área de comunhão. You think of another way that modern social media is shaping selfishness. Pense numa outra forma que a mídia social está ajudando a moldar o mundo. Not only do they encourage me to shape a world around my likes, Eles não apenas me ensinam como moldar o mundo ao redor daquilo que eu gosto, they also encourage me to shape an ideal version of myself which I project into the internet. eles também me encorajam a bolar um eu ideal que eu acabo projetando na internet. I don't actually experience genuine accountability with others Eu não experimento um prestar de contas genuíno com os outros. No one comes to know me for who I really am. Ninguém vem me conhecer através das mídias sociais por quem eu realmente sou. No one challenges me to become more like Christ. Ninguém me desafia a ser mais parecido com Cristo. Instead, I get to create myself. Em lugar disso, eu me crio a mim mesmo. The me that you will know is the me that I Facebook. O eu que você vai conhecer é o eu que eu posto no Facebook. Or tweet, or Google Circle, or Ou whatever your choice is. tweet, ou eu ponho nos círculos do Google.
I don't have to let you into my world. Eu não preciso permitir que você entre no meu mundo. I will show you what I want you to know about me, Eu vou mostrar para você o que você deve saber a meu respeito, whether it's real or not. seja isso real ou não. And these pretend to be media which allow us to know one another, E essas mídias que pretendem ser mídias, que nos permitem, aspas, conhecer uns aos outros, but it's actually the opposite. são exatamente o oposto. It's artificiality on a massive level. São a artificialidade em dose massiva. Again, I am autonomous and I control the relationship you will have with me. Eu sou autônomo, então eu controlo o relacionamento que você vai ter comigo. And again, while these social media are just devices and utilities, E enquanto essas mídias sociais são apenas dispositivos utilitários, they often seem to encourage in human hearts the worst in exhibitionism and competition. parece que elas conseguem ouriçar no ser humano o pior que existe do exibicionismo e da competição. We are tempted to parade ourselves, Nós somos tentados a nos exibir, to tweet or post every insignificance of our lives, de twittar ou de postar qualquer insignificância da nossa vida, immortalizing the merest details of our lives. imortalizando os detalhes mais triviais da nossa vida, And thereby further trivializing them. e aí acabar trivializando outras coisas. We're tempted to the worst kind of narcissism, Nós somos tentados ao narcisismo na pior das formas, the worst kind of childish egotism, o egoísmo de uma criança na sua pior expressão, where we compete for the most attention. onde nós estamos competindo para ter a maior atenção de todos. See, everyone's a celebrity now, Hoje em dia todo mundo é celebridade, and we all deserve our time of being wowed and wooed and awed by everyone else. porque nós sentimos que todos nós merecemos aquele momento de sermos aplaudidos, sermos celebrados pelos outros. And then we gather to ourselves those who are already like us, E aí nós arrebanhamos à nossa volta aqueles que são iguais a nós, reinforcing our selfishness and narcissism, reforçando o nosso egoísmo, o nosso narcisismo and confirming to ourselves that we're right. e confirmando para nós mesmos que nós estamos certos nisso. See, the church forces us to become something we're not by being confronted with people unlike us. A igreja nos força a nos tornarmos algo que nós não somos ao nos confrontar com pessoas que são diferentes do que nós. But the world's hyper-privatization gives us the impression we have relationships online when we really don't. Mas a hiperprivatização existente hoje nos dá a impressão que nós temos relacionamentos online quando eles realmente não existem. Maybe we have acquaintances, Talvez nós tenhamos conhecidos, maybe we have some real relationships and these technologies assist us to just touch and say hi. talvez nós tenhamos relacionamentos reais e essas tecnologias acabam nos ajudando para a comunicação ser mais rápida. But to imagine that these by themselves are real relationships and real community is a sad delusion. Mas imaginar que esses relacionamentos todos são reais, a comunidade é real, isso é mera ilusão. Genuine community has mutual interdependence. A comunidade real, ela possui interdependência. We know and are known. Nós conhecemos e somos conhecidos. We need and are needed. Nós precisamos e nós atendemos a necessidades. We serve and are served. Nós somos servidos e servimos. We experience both the privileges and advantages of relationships, Nós experimentamos tanto os privilégios como as vantagens dos relacionamentos, along with its burdens and responsibilities. assim como as suas dificuldades e responsabilidades. We are embodied beings who enter one another's physical presence. Nós somos seres corpóreos que entramos nas necessidades, na presença física de outras pessoas. We experience genuine facial expressions and sights and sounds of a real human that we take seriously.
Nós experimentamos então as expressões faciais genuínas de outra pessoa, as expressões, os sons e tudo mais que faz uma pessoa real. And any technology which is shaped entirely around me creating my world E qualquer tecnologia que está moldada ao meu redor, criando o meu mundinho, picking and choosing who and what I want, escolhendo meticulosamente o que eu quero, shaping myself and editing out the parts I don't want others to see, me moldando, editando, jogando no lixo as partes do meu ser que eu não quero que os outros vejam, boosting and exaggerating the parts I do want them to see, promovendo as partes que eu quero que os outros vejam bem, treating others like disembodied nobodies. tratando os outros como ninguéms incorpóreos. This is encouraging a deep self-centeredness. Isso vem encorajando um profundo centrar em mim mesmo. But sadly, many in the church cater to this idea. E tristemente muitos na igreja alimentam esse conceito. Instead of calling for a deep sharing of Christ with one another, Em vez de clamarem por um profundo partilhar de Cristo uns com os outros, knowing one another in genuine spiritual friendships, conhecendo uns aos outros numa genuína amizade espiritual, some in the church want to cater to the autonomous, anonymous individual. alguns na igreja querem justamente alimentar esse ser autônomo, ser anônimo. So in some cases we come to the mega church, Então, em alguns casos, nós chegamos a uma mega igreja, we take our seats as one face among thousands, nós tomamos ali o nosso assento como um rosto dentre milhares, the lights go off as luzes se apagam, so we can forget about our neighbor, então nós podemos nos esquecer de quem está à nossa volta, we watch the show, nós assistimos ao show, we remain anonymous, nós permanecemos anônimos, we give our money, of course, nós, é claro, damos a nossa contribuição financeira, and perhaps we come back next week. e quem sabe a gente até volte na semana seguinte. No call to know these people, to share Christ with them, Não há nenhum desafio para conhecer as pessoas, para partilhar de Cristo com elas. no call to experience more of Christ from them, Não há nenhuma oportunidade de aprender de Cristo a partir dessas pessoas. The world teaches us to share spaces with complete strangers with no involvement with them. O mundo, a cultura do mundo nos ensina a partilhar espaços com totais estranhos para nós, sem qualquer envolvimento com esses estranhos. And too often the church copies just that. E é tão triste ver que frequentemente a igreja está copiando isso. Mutual interdependence challenges the ideas of total anonymity and total autonomy. A independência mútua desafia esses conceitos de anonimato, de total autonomia. We need to look at believers in the church as our people, our community, our family. Nós temos que olhar para os crentes da igreja como sendo o nosso povo, a nossa comunidade, a nossa família. We need to seek, as Spurgeon said, to know and be known. Nós temos que procurar, como disse Spurgeon, conhecer e sermos conhecidos. Get into the life of others, obey the one another commands, share your life. Entrar na vida uns dos outros, obedecer os mandamentos de uns aos outros, partilhar as nossas vidas e interesses. That means involvement. Isso requer envolvimento. Pursue spiritual friendships. Buscar amizades espirituais. Pursue deepening relationships. Buscar relacionamentos que se aprofundam. Pursue involvement. Buscar envolvimento. In Johannesburg, we live with a lot of crime. Em Johannesburgo nós vivemos com muito crime, convivemos com muito crime. We live behind very high walls. Nós vivemos por trás de muros muito altos. And real community is more difficult. Então, ter uma comunidade real nessa situação é bem difícil. We have to be creative to find ways to be together. Nós temos que ser criativos para encontrar formas de estarmos juntos. Perhaps it's similar for some of you, Quem sabe seja semelhante para vocês, but it's still our responsibility. mas ainda é nossa responsabilidade.
And so, friends, we're providing a transcendent alternative to the world with our fellowship. Então, quando nós temos comunhão, nós estamos dando ao mundo uma alternativa transcendente. And not only will this be edifying, E isso não só será edificante, it will be evangelistic. isso será evangelístico. Because what did Jesus say? Porque o que é que Jesus disse? By this shall all men know that you are my disciples, Por isso conhecerão que vocês são meus discípulos, if you have love one for another. se amais uns aos outros. So again, to be the Pilgrim Church, we don't need to do something extraordinary. Então, para sermos essa igreja peregrina, nós não precisamos fazer nada extraordinário. We simply need to treat believers in the church for what they are. Nós temos que tratar os crentes na igreja pelo que realmente são. Part of a body that you need, Parte de um corpo de que você precisa, part of a body who needs you, mas parte de um corpo que precisa de você, so as to share Christ's life with one another. para que nós mutuamente partilhemos a vida de Cristo. May God give us the grace to do that. Que Deus nos dê a graça para fazermos isso. Amen. Amém.